Olá, nós somos alunas da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Este vídeo faz parte do projeto integrador da turma de Licenciatura 1. Nossa orientadora é a Laura Butti do Vale. Integrantes do grupo: Alexandra Oliveira dos Santos, Claudiane Aparecida da Silva Camilo, Karina Amélia Rocha, Kátia Cristina Passos Cruz e Thalita Alessandra Tristão. O tema deste trabalho é Educação pós-pandemia, impacto da Covid-19 e os desafios em sala de aula. Apresentação do problema. O nosso projeto integrador buscou identificar inicialmente as dificuldades enfrentadas por estudantes adolescentes e professores nas voltas às aulas presenciais, após o período de distanciamento social e aulas remotas impostos pela pandemia da Covid-19. Para isso, primeiramente entrevistamos o professor Vladimir, coordenador do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, do Campus Avançado de São Miguel. A partir da explanação do professor, que enfatizou a dificuldade apresentada por grande parte dos alunos em relação à socialização fora do ambiente virtual, especificamente no período de transição do ensino fundamental para o ensino médio, ao qual se encontram, evidenciou-se o retraimento e a irritação dos discentes, quando precisam estar juntos em um mesmo ambiente. O perfil elencado para nosso plano de aula, ou seja, adolescentes, foi escolhido pela afinidade por parte das integrantes com o tema da adolescência e da juventude. O problema a ser trabalhado nessa pesquisa é: qual a didática pertinente para docentes lidarem com as complexidades levadas por alunos em sala de aula no contexto pós-pandemia? A temática pesquisada mostra-se de grande relevância social por dedicar-se a uma questão atual, cujas consequências afetaram e ainda afetam todas as pessoas, direta ou indiretamente, ou seja, a pandemia da Covid-19. Cabe ressaltar que as escolas foram ambientes profundamente atingidos e modificados a partir do início da pandemia em 2020, período em que houve o indispensável distanciamento social, com o objetivo de minimizar o contágio pela doença. Tendo esse panorama em vista, as escolas foram temporariamente fechadas no período que compreende os anos de 2020 até metade de 2022. E os alunos passaram a ter aulas em ambiente virtual, nas próprias casas. Entretanto, a mudança foi brusca por conta da urgência sanitária. Posteriormente, com a vacinação, houve a volta presencial para as escolas. Entretanto, como é possível supor, a adaptação em ambiente escolar após um longo período traumático também envolve complexidades, com a especificidade de que os atores sociais envolvidos estarem na fase da adolescência, socialmente marcada por grandes transformações, conforme aponta Pierre Bourdieu. Dessa maneira, a presente pesquisa pretende contribuir para o desenvolvimento de um plano de aula cuja didática se mostre relevante tanto para os professores como para os alunos. A apresentação da solução. Foi realizada a visita ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia em São Miguel Paulista. Com as informações colhidas e a realização da visita à escola, foi desenvolvido um plano de aula. No dia 8 de maio de 2023, a professora Maiara Midori Omai aplicou nosso plano durante a aula de disciplina Algoritmo e Programação, com duração de 50 minutos para alunos da turma da manhã do primeiro ano do ensino médio integrado ao técnico de informática. A atividade realizada consistiu em propor aos alunos a elaboração de um poema por meio do qual se expressaram sobre seus anseios, angústias e sentimentos relacionados com a volta às aulas após a pandemia da Covid-19. O poema foi elaborado no laboratório de informática e foi utilizada a ferramenta Word. Foi elaborado um roteiro explicativo para a professora expor os objetivos da aula com a realização do poema, assegurando o sigilo do conteúdo, com vista a preservar a identidade dos adolescentes participantes.
A aplicação do plano de aula teve o objetivo de auxiliar os estudantes em suas demandas e dificuldades enfrentadas com a volta às aulas presenciais no contexto pós-pandemia, como também incentivar aos alunos a expressarem suas emoções e expectativas. Dessa maneira, com os poemas feitos, realizou-se a análise dos problemas mencionados para que se busque as maneiras mais viáveis de convivência em sala de aula. Com isso, tratou-se de um assunto atual por meio de didáticas para a utilização dos recursos tecnológicos durante uma aula de informática. Após a realização dos poemas, foi organizada uma roda de conversas para análise das dificuldades enfrentadas pelos discentes e explicitada nas produções. Com o objetivo de auxiliar os alunos na convivência com os colegas em sala após a volta às aulas presenciais, haja vista a dificuldade de socialização pós-pandemia, apontada pelos docentes desde o início do projeto, tanto durante a entrevista como presencialmente. Algumas das soluções encontradas e propostas foram acompanhar o engajamento dos alunos diariamente, propor aulas colaborativas, fazer avaliações diagnósticas, elaborar projetos de ambientação e socialização e o constante preparo dos professores para lidar com o período pós-pandêmico em relação à didática utilizada com os alunos. Solução final. Colocamos em prática a didática de incentivar os alunos a demonstrar suas dificuldades, através de poemas, para que os alunos interagissem e demonstrassem como foi difícil a adaptação do retorno às aulas presenciais. Criamos, assim, uma maneira deles expressarem suas dúvidas diante do retorno às aulas em sala. Com isso, o grupo demonstrou que a solução é a integração dos alunos com a escola, porque seus professores, através dos poemas, captaram as necessidades demonstradas e podem, com base nesse trabalho, elaborar aulas em que os alunos possam ser acolhidos em suas necessidades, diante das frustrações apresentadas em tais poemas. E vamos finalizando esse vídeo por aqui. Agradecemos a sua companhia e atenção. Um agradecimento especial para a Univesp e também para a nossa orientadora Laura Butti do Vale.